Assim, irmãos, louvamos a Deus, estamos felizes por estudarmos mais uma lição da escola dominical. Vamos estudar a lição número 5, que diz Balaão, quando Deus disse não. Lição dos jovens, que tem o tema o perigo das tentações, as orientações da palavra de Deus, de como resistir e ter uma vida vitoriosa. Revista comentada pelo pastor Alexandre Coelho. Lembramos, irmãos, que na descrição do vídeo tem um link para o download dos slides em PDF PowerPoint. Os irmãos podem fazer uso livremente dos slides. Pedimos que os irmãos compartilhem, se inscrevam no canal aqueles que não são inscritos, curtam, comentem para contribuir com esse trabalho. Então, dando continuidade ao tema sobre a tentação, o perigo das tentações, hoje vamos falar aqui a respeito de Balaão, a respeito da tentação que ele cedeu. Ele cedeu à tentação da ganância, dele ser honrado ali em troca daquele serviço que ele faria, mesmo sendo contrário à voz de Deus. A gente vai ver que em determinado momento ele ouve, atende, mas ele está sempre ali buscando um jeito de contornar a ordem de Deus e acaba lançando tropeço. Israel não conseguiu amaldiçoar, porque Deus não permitiu. Quando ele ia amaldiçoar, ele tinha que profetizar a bênção, e acabou então ele depois arrumando um outro artifício, um outro estratagema para derrubar Israel. O texto principal da nossa lição diz: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Número 23, versículo 8. O resumo da lição diz: devemos estar atentos para as ocasiões em que Deus nos orienta a não ultrapassar os limites impostos por Ele. Glórias a Deus. Então, aquela discussão a respeito de Balaão, se ele era profeta, se ele não era, a gente vai ver aqui durante a lição que esse Balaão é apresentado como um vidente, como um agoureiro, aquele que vai então ser contratado, provavelmente ele já exercia esse papel, ser contratado para amaldiçoar aquele povo, em forma de superstição. O Balaque, o rei dos Moabitas, acreditava que, já que eles não tinham condições de derrotar Israel através da força, ao ver as recentes vitórias de Israel naquela região, ele acreditava que de forma supersticiosa poderia derrotar Israel através de maldições. Os objetivos da nossa lição é saber que Balaão ouviu a voz de Deus. Então a gente vai se ater a isso, embora ele era um agoureiro, era um vidente ali, foi ali contratado como um falso profeta, mas mesmo assim Deus ainda falou com ele, ele distinguiu essa voz, e também Deus usou a boca dele depois para profetizar. A gente vê que a revelação de Deus já era conhecida, desde Noé. Noé, a tradição foi passando de pai para filho, só que as nações se desviaram. Mas a gente vê casos como Melquisedeque, que era o sacerdote de Deus. A gente vê o próprio sogro de Jetro, era alguém sábio, também sacerdote ali dos midianitas. E sabemos que Deus era conhecido das nações, mas só que as nações se perderam. Por isso que Deus agora elege uma nação sacerdotal, uma nação para levar o seu nome, uma nação para não se corromper, para se manter pura, e ser portadora da palavra. Mas as outras nações tiveram uma revelação de Deus, não tiveram a revelação escrita como Israel, mas tiveram a revelação natural e a revelação da tradição, de pai para filho. Então, de alguma forma, Balaão conhecia Deus, embora não era fiel a Deus. Segundo objetivo, mostrar que errar é humano, mas não devemos insistir no erro. E terceiro, apontar o que ocorre quando a ambição vence o discernimento. O texto bíblico se encontra em Números 22, de 1 a 12, estaremos lendo. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo,
a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, e eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se eu poderei ferir e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, com o preço dos encantamentos nas mãos. E chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhes disse: Passai aqui esta noite e vos trarei a resposta. Como o Senhor me falar, então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou, dizendo: Eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Glórias a Deus. Então a gente vê, né, que esses fatos ocorrem, né, bem posterior àquele que estudamos na lição passada a respeito da sedição ali, da murmuração de Israel, né, naquele momento em que eles enviam os espias voltam, né, 10 deles, né, inflamando a terra, dizendo que o povo de lá era poderoso, eram gigantes, que eles eram gafanhotos aos seus olhos e aos olhos daquele povo. Então, vemos que eles cederam, né, murmuraram, quiseram voltar para o Egito, e Deus então disse que aquela geração não ia entrar em Canaã. E o que acontece então, esses fatos agora já, né, segundo alguns cronologistas, já ocorre no último ano ali, já no finalzinho, né, dos 40 anos, ou seja, já é a nova geração. A gente vê em Números, né, que Miriam já havia morrido, Arão já havia morrido, né, e isso ocorre então a partir do capítulo 22 de Números, né, e no capítulo 26 já há, né, aquela nova recontagem do povo, ou seja, já há uma contagem da nova geração, daqueles que cresceram no deserto, daqueles que nasceram no deserto acima de 20 anos. Então, já é a nova geração que está se preparando para entrar em Canaã. Então, a gente percebe também que no capítulo anterior, no capítulo 21, Israel já começa a conquistar aqueles territórios ali da além Jordão. Então, agora eles estão ali próximo ao Rio Jordão, nas campinas de Moabe, quando ocorre então esse fato. Na introdução diz o seguinte: uma das maiores tentações que cercam as pessoas que conhecem a Deus é justamente tentar contornar o que o Senhor disse, seja para fazer alguma coisa, seja para deixar de fazer. Então veremos que esse foi o problema de Balaão. Ele tenta, de alguma forma, contornar a ordem de Deus. A vontade do Altíssimo pode impulsionar pessoas para a obediência, mas quando essa vontade confronta o que desejamos, como reagimos? Né? Então, uma lição importante que podemos extrair dessa lição, né? Ou seja, será se realmente nós estamos fazendo a vontade de Deus ou estamos muitas das vezes tentando escapar pela tangente para ir ao encontro da nossa própria vontade? Não raro o anseio por conseguir mais bens materiais, posições ou fama nos leva a querer impor para Deus a nossa vontade. A ambição pode nos fazer ignorar as orientações expressas do Eterno, levando-nos a lugares onde Ele jamais planejou que estivéssemos. Nessa lição veremos o quanto a tentação pelo dinheiro levou um homem chamado Balaão a contrariar a orientação divina, como ele contornou a situação para desobedecer a Deus e o custo de sua desobediência. Por fim, veremos que o custo de desafiar a Deus quando Ele nos dá orientações claras e diretas. Né? Então, tem um custo. Quando tentamos desviar do propósito da vontade de Deus, a gente vai pagar um preço. Primeiro tópico: um homem que ouviu a voz de Deus. Né? Então, a gente vai ver que ele ouve a voz de Deus no momento que ele vai consultar o Senhor, e ele também tem essa experiência ali com o anjo do Senhor, embora ele cego, né? O jumento tinha mais visão do que ele, e ele não via ali que o anjo se opunha no caminho ali por 3 vezes, e se não fosse a jumenta ele teria morrido. Então, mas mesmo assim ele ainda teve essa experiência de ouvir a voz de Deus. Um homem que ouvia a voz de Deus, número 22, de 8 a 12. Primeiro subtópico: Balaão é descrito na Bíblia como um homem que ouviu a voz de Deus. Moisés não entra em detalhes sobre a fé de Balaão, nem como ele começou a ouvir ao Todo-Poderoso. Muito menos se Balaão tinha por hábito obedecer o que Deus lhe dizia, mas deixa claro que ele não apenas ouviu ao Pai Celeste,
mas soube também distinguir que o Senhor estava falando com ele. Então, não há detalhes desse relacionamento de Balaão com Deus. A gente percebe, a informação que a Bíblia nos traz é que ele exercia aquela função de agoreiro, como diz também em Josué 13:22, quando Josué está relatando ali as primeiras vitórias de Israel dali em Jordão. Ele diz assim: também os filhos de Israel mataram a espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, com os outros que por eles foram mortos. Então percebemos aqui que Josué está dizendo que ele era adivinho. E também, quando lemos aqui em Números, a gente vê que Balaque manda os mensageiros com o dinheiro para pagar o encantamento. Então a gente vê que realmente o seu ofício estava sendo, naqueles dias, de um agoreiro, de um adivinho, de um encantador. Porém, a gente percebe que ele ouviu a voz de Deus, Deus falou com ele, e ele distinguiu que era Deus. Então, mas não tem detalhe de se ele, em algum momento, obedeceu a Deus, foi fiel a Deus ou não, mas naquele momento ele estava nessa função de agoreiro. Então, eis aqui uma importante questão. Quando somos tentados, não basta ouvir a voz de Deus. Veremos que é preciso ouvir e obedecer ao que Deus está falando. Ele ouviu, mas ele não obedeceu. Ele buscou uma saída para contornar a ordem de Deus. O Senhor não se nega a falar conosco. Hoje temos a sua palavra escrita, onde os princípios gerais para a comunhão com Ele já está apresentado. Temos também a resposta do Altíssimo quando oramos, e podemos não somente ouvir a sua voz, nos orientando, mas igualmente nos direcionando em situações nas quais Ele mesmo está nos dirigindo. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então o Senhor continua falando, fala através da palavra, e nos responde às nossas orações, fala através de sonhos, visões. Deus também fala conosco de diferente maneira, por intermédio de seus servos e por meio dos dons espirituais, que são bíblicos e válidos para os nossos dias, pois foram dados à igreja para a edificação dos santos. Então, os dons espirituais, Deus continua manifestando a sua vontade, edificando a sua igreja através dele. Foram dados para isso, e não cessaram, continuam vigentes. Cabe a nós só o quê? Buscarmos mais o Senhor, buscarmos o batismo do Espírito Santo, aqueles que são batizados, e pedir os dons espirituais para que Deus derrame sobre a igreja. Ele continua falando, continua usando seus servos, interpretando línguas, profetizando, louvado seja o nome do Senhor. Então, para nós cremos piamente e temos experiência de que os dons são atuais. Esses dons não têm data de validade no Novo Testamento, nem se sujeitam ao pensamento de alguma pessoa que entende ter sido extinto no primeiro século da era cristã. Então, os cessacionistas que pregam que os dons já acabaram, que só foram utilizados até que o Novo Testamento fosse completo, o canon da Bíblia estivesse completo, esses não têm base bíblica nenhuma para dizer que os dons cessaram. É achismo. Então, na Bíblia, mostra bem claro, Paulo dizendo que nós devemos procurar os melhores dons, principalmente profetizar. Então, a Bíblia nos diz e nos orienta a buscar os dons. Mas de nada adiantaria todas essas formas do Criador falar conosco se decidimos que ouvir e obedecer ao que Ele diz não é necessário. Então, Deus fala, mas nós temos que obedecer. Não podemos fazer com Balaão, que cedeu à ganância, o desejo de ser honrado, de dinheiro, e acabou ouvindo a voz e não obedecendo. Então, Deus fala conosco, muitas das vezes a gente fecha os ouvidos e quer fazer a nossa própria vontade. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós não cedemos a essa tentação. Segundo subtópico, o homem diante de um negócio. Balaão entra na história sagrada durante a caminhada do povo em direção à terra prometida. Midianitas e moabitas se uniram em torno de uma causa a qual julgaram ser um problema em comum: o acampamento dos israelitas nas campinas de Moabe. Nesse momento, Israel está pedindo para passar, mas aí, como o rei de Hesbom, ele não atendeu, foi contrário a Israel, atacou e acabou perdendo ali seu território. Também Bazã, Og, também Israel tentou passar por Edom, só que Edom, como era irmão, como era descendente de Saul, Deus não permitiu que eles guerreassem. Mas todos esses povos têm uma origem comum. Por exemplo, os moabitas eram os filhos de Ló, e os midianitas eram filhos de Abraão também, filho dele com Quetura. Então gerou
né? Um dos filhos é Midian, então os midianitas são dessa origem. Porém, esses povos, né, ao invés da passagem, decidiram combater contra Israel. É certo que a multidão de hebreus deixou os moabitas assustados, pois os filhos de Abraão eram numerosos. Talvez fosse mais fácil para os inimigos do povo de Deus se pudesse dar fim àquele povo, poupando dessa forma uma possível guerra e a perda dos moabitas. Dessa forma, os midianitas e moabitas enviaram representantes para falar com Balaão. Então viram que o número dos israelitas era grande, temeram, eles não tinham força para derrotar Israel, decidiram então apelar para a superstição, para essas forças espirituais que eles acreditavam poderem então vencer ali a batalha sem um confronto direto, sem perda de midianitas ou moabitas. Terceiro subtópico, povo bendito é. Após receber os representantes dos dois reinos, Balaão consultou ao Senhor. Ao que parece, ele não tinha conhecimento de que os hebreus contavam com a proteção de Deus. Então Balaão tinha alguma revelação de Deus, mas não conhecia, né, esse fato de que os hebreus eram o povo de Deus, era aquele que foram chamados, né, e agora estavam sob a direção dele, sob a sua proteção. O Eterno sabia o que estava acontecendo, mas se dirigiu a Balaão e perguntou quem eram os homens que estavam com ele. Deus deixou que ele explicasse quem era, o que estava fazendo, de forma objetiva deixou claro a Balaão que ele não deveria entrar naquele negócio. Não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, porquanto bendito é. Números 22, 12. É curioso o fato que Deus considera o seu povo um povo bendito. O mesmo povo que murmurou contra ele, que se rebelou contra Moisés, foi considerado bendito pelo próprio Senhor. Então eles ainda estão debaixo da promessa. Mesmo com aqueles fatos passados lá de Números 13, né, eles sendo aqueles murmuradores, Deus ainda tinha bênção na vida deles. Então Deus cuidava, Deus estava cumprindo ali a sua parte, né? Deus é fiel, ainda que nós não sejamos. É provável que isso se deva não apenas porque o Todo-Poderoso trata com o seu povo de forma amorosa, mas também que somente Ele pode julgar o ser. Né? Então, aquele que Deus abençoar não pode ser amaldiçoado. Né? Então, não precisamos temer, né, a encantamentos, a macumba, nada disso. Se nós estamos com Jesus, aleluia, já somos povo seu, já somos, glórias a Deus, sua propriedade peculiar, já estamos servindo a Ele, aleluia, já temos o Espírito Santo habitando em nós, não precisamos temer, né, a nenhum encantamento, a nenhum mal. Como diz lá no Salmo 91, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Bendito é o nome do Senhor. Então estamos com o Senhor, maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Ele não permitiria que seu próprio povo fosse alvo de alguma maldição. Na prática, foi essa a lição que Balaão não aprendeu. Ele até atendeu em um momento inicial, mas não deveria agir de forma contrária ao que Deus lhe orientou. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Então, mesmo assim, ele ainda estava ali com a ganância no seu coração e ainda consultava de novo o Senhor, né? Será que Deus mudou de ideia? Mas ele mesmo depois na frente vai dizer: Deus não é homem para que minta, nem um filho do homem para que se arrependa. Mas ele estava insistindo para ir. Mas logo ele sucumbiria à constância pelos apelos daqueles povos, né? Então ele acabou sucumbindo. Interessante, irmãos, a gente vê que Deus diz para ele ir, né, depois, na segunda vez, mas depois aparece lá o anjo no caminho para demonstrar que Deus não estava satisfeito com aquele negócio. E quando eu lembro lá na história dos hebreus de Flávio José, nos traz aqui alguns detalhes que enriquecem, né? Claro que um texto extra-bíblico de um historiador, mas que, né, confirma, né, o que a gente está lendo aqui, o que aconteceu com Balaão. Diz o seguinte: Balaque, rei dos Moabitas, e unido aos midianitas pela amizade por uma antiga aliança, começou a temer por si mesmo ao ver o progresso dos hebreus. Ele não sabia que Deus lhes havia proibido empreender a conquista de outros países que não de Canaã. Assim, por mau conselho, resolveu opor-se a eles. Todavia, como não ousava atacar uma nação cujas vitórias havia tornado orgulhosa e altiva, pensou apenas em impedi-la de crescer e de continuar progredindo. Mandou por isso embaixadores aos midianitas a fim de deliberar a respeito do que deveriam fazer. Os midianitas enviaram esses mesmos embaixadores juntamente com os homens mais importantes dentro do povo a Balaão, célebre profeta e amigo de Balaque, que morava próximo do Eufrates.
para rogar-lhe que viesse fazer imprecações contra os israelitas. Ele recebeu muito bem os embaixadores e consultou a Deus para saber o que lhes responder. Deus proibiu de fazer o que desejava, e por isso Balaão respondeu-lhes que bem queria poder testemunhar a afeição que lhes tinha, mas Deus, no qual devia o dom da profecia, o proibira de aceitar a proposta, porque ele amava o povo a qual eles queriam obrigá-lo a amaldiçoar. Por esse motivo, ele os aconselhava a fazer a paz com os israelitas. Voltaram os embaixadores com essa resposta, mas os midianitas, instados pelo rei Balaque, enviaram uma segunda embaixada ao profeta. Como este desejava agradá-los, consultou de novo a Deus, o qual, julgando-se ofendido, ordenou-lhe que fizesse o que os embaixadores queriam. Balaão, não percebendo que Deus lhe falara, encolerizado pelo fato de ele não ter seguido a sua ordem, partiu com os embaixadores. No caminho, encontrou uma estrada entre dois barrancos, tão estreita que mal dava para passar, e aí um anjo veio ao seu encontro. Quando o asno sobre o qual Balaão estava montado percebeu o anjo, quis voltar atrás, e apertou seu senhor tão fortemente contra um dos muros que o feriu, sem que os golpes dados pelo profeta pela dor que sentia pudesse fazer o animal caminhar. Como o anjo permanecesse parado e Balaão continuasse a bater no asno, Deus permitiu que o animal falasse ao profeta. A gente vê aqui no relato de Flávio José, que Deus não estava satisfeito, e falou para ele ir, mas segundo o historiador aqui, como se Deus estivesse sendo encolerizado, por isso mandou o anjo interceptá-lo, e ele não vendo o anjo, mas o jumento vendo. Então, depois que ele abriu os olhos, o anjo falou com ele e mais uma vez o repreendeu. Segundo tópico, insistindo no erro. Primeiro subtópico, obedecendo a Deus, mas com coração ambicioso. Números 23 e 26. Podemos ver que Balaão, em um primeiro momento, obedeceu a Deus. E levantaram seus príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque, e disseram: Balaão recusou vir conosco. Número 22, 14. Entretanto, o rei dos Moabitas não se deu por vencido. Ele insiste com Balaão a fim de conseguir seu objetivo. Assim disse Balaque, filho de Zippor: rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Números 22, 16 e 17. Aquela era uma oferta tentadora, um rei disposto a premiar um homem apenas para que ele lançasse praga contra um povo. Então, como aquelas pessoas que vão atrás de encantadores e gastam todo o seu dinheiro. Balaque também estava disposto a honrar grandemente a Balaão se ele viesse somente para amaldiçoar aquele povo. Segundo subtópico, o Senhor abriu a boca da jumenta, número 22, 21 a 30. Advertido por Deus a não dar prosseguimento ao seu plano, Balaão passa por uma experiência sem precedentes. Ouviu um animal falando. A jumenta com a qual ele costumava viajar conversa com Balaão. Em nossos dias é comum pessoas dizerem de forma jocosa que se Deus usou a mula para falar com Balaão, pode usar qualquer outra pessoa também. Ocorre que a Bíblia não diz que Deus usou a mula para falar com Balaão. A palavra de Deus é enfática em deixar claro que Deus falou aos pais de diversas maneiras pelos profetas, como lá em Hebreus 1:1. A mesma Bíblia diz que Deus abriu a boca do animal e ele questionou Balaão por ter apanhado. Então, o que o autor, o comentário da lição quer dizer é que a jumenta não foi usada para transmitir a palavra de Deus a Balaão, não. Ela só teve aquele momento que ela falou, questionou porque Balaão estava maltratando, sendo que ela era livrando ele da morte ali, porque ela conseguia ver o anjo, mas ele não. E nesse ponto, então, ele enfatiza aqui que Deus não usou a jumenta para falar com Balaão. Balaão ouviu sua voz, ela falou realmente, literalmente, mas depois quem vai falar a palavra de Deus, ou quem vai transmitir o recado de Deus para Balaão é o anjo. Depois que ele vai, então, ver o anjo, e o anjo vai falar com ele, o anjo do Senhor. Então, a partir desse diálogo, o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor. O anjo, sim, tratou com Balaão. A insistência que mina a resistência. Número 22, 21. Apesar de ter resistido inicialmente aos convites recebidos com a promessa de uma recompensa financeira, no final, Balaão acabou cedendo. Mesmo Deus permitindo que ele fosse com os mensageiros, o Senhor deixou claro que ele só falasse o que o Eterno ordenaria. Isso Balaão obedeceu. Então, Deus permitiu.
tentou ali, consultou o Senhor de novo, foi pelo caminho, quase morre. Deus permitiu que ele fosse, mas que ele falasse só o que Deus mandasse. Nessa parte ele obedeceu, não tinha como ele torcer a profecia. Deus usou ele ali em profecia. Se ele não era profeta, embora Flávio José chamava de profeta, mas profeta também no hebraico tinha esse significado de vidente, então o adivinho. Nesse sentido, então, ele foi profeta quando Deus usou ele ali, abençoando Israel e declarando ali bênçãos futuras, inclusive messíficas. Tendo chegado onde estava Balaque, Balaão foi a 3 lugares diferentes: Kiriat Uzote, Pisga e Peor. E em todos esses lugares suas palavras foram dirigidas por Deus, que abençoou o seu povo. Ele vai, faz o altar, constrói ali os altares, sacrifica bois e carneiros, e não dá certo um lugar, vai para outro, de novo não dá certo. E talvez ele e Balaque acreditavam não que Deus era proteger aquele povo, mas que havia talvez alguma questão territorial. Aqui você não conseguiu amaldiçoar, ou mais para ali que talvez ali você consiga. E isso tudo era engano, eles estavam ali iludidos. Apesar dessas experiências, Balaão ainda estava desejoso de ser honrado, remunerado para que Israel fosse punido de alguma forma. Então a gente vai ver que no final ele vai lançar tropeço. Não conseguiu amaldiçoar, mas conforme a Bíblia registra, ele foi o culpado ali de ter lançado tropeços. Está lá no capítulo 25 de Números. Quando a ambição vence o discernimento. Então aqui está lá ele nos altares, em cima da montanha, vendo ali o povo, depois vai em outras posições, até na posição derradeira, que vai ver só o finalzinho do povo, achando ele que de alguma forma poderia cumprir ali o propósito para ele ganhar aquele dinheirinho, para ele amaldiçoar o povo. Mudar de lugar não muda o que Deus disse. Primeiro subtópico. É curioso o fato que o homem sem Deus, por desprezar a revelação divina, tende a adquirir crendices que irão nortear suas ações e sua fé. Balaque conduziu Balaão para mais de uma localidade, imaginando que de alguma forma conseguiria fazer com que um Deus pudesse inspirar o vidente a lançar pragas contra os hebreus. Então aqui não deu certo, mas para ali talvez não dá certo. Porém, em Kiriat Uzote, a palavra de Deus foi: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoou? Números 23:8. Em Pisga é dito: Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria? Números 23:19. Em Peor a palavra foi: que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas as tuas moradas, ó Israel. Números 24:5. Segundo subtópico, a insistência no erro. A palavra de Deus nos diz que em Kiriat Uzote o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão. Números 26:5. Em Pisga, encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra em sua boca. Número 23:16. E em Peor, veio sobre ele o Espírito de Deus. Então, nesse momento, Deus usou ele como profeta. Glórias a Deus. Nesses 3 momentos, abençoando e declarando ali a vontade de Deus e revelando ali características do nosso Deus, da sua santidade, que ele não mente e não se arrepende. Com todas essas intervenções sobrenaturais, como Balaão continua insistindo no erro? Parece-nos que, ao perceber que Deus não mudou seu posicionamento, Balaão deixou de tentar amaldiçoar o povo de Deus por meio de imprecações, mas ele não desistiu de receber sua recompensa prometida pelos Moabitas e Midianitas. Quando se pôs aí com os mensageiros de Balaque, Balaão ouviu do anjo de Deus: eis que saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Está vendo que o anjo que confrontou Balaão no meio do caminho, estava ali trazendo uma mensagem indignada de Deus. Deus se opondo a ele, porque o caminho dele era perverso. Deus conhece o coração. Essa fala por si já deveria ter convencido Balaão, mas ela não foi suficiente para mover o coração daquele homem ambicioso. Terceiro subtópico, lançando tropeço. O vidente ensinou a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel para que comesse do sacrifício da idolatria e se prostituísse. Apocalipse 2:14. Dessa forma, Deus se tornaria o opositor do seu povo por causa dos pecados cometidos. Se tentar amaldiçoar o povo de Deus não deu certo, com certeza apelar para a carnalidade dos filhos de Israel trouxe a recompensa que Balaão buscava. Mulheres orientadas a desviar os israelitas pela sedução, conduzindo-os à idolatria e à prostituição, causando a morte de
24 mil pessoas por meio de uma praga em forma de juízo divino. Número 25:9. Então não deu certo a maldição. No capítulo 25 diz que as mulheres midianitas então seduziram ali os israelitas a se prostituírem e adorarem a Baal-peor, deus deles ali que era ligado ao culto da fertilidade, a um culto de orgias. Então acabou o povo ali adorando a Baal-peor. E no 25 vai dizer também que um dos israelitas leva uma midianita para sua tenda na frente de Moisés, ou seja, já não estava mais respeitando nada. O filho do sacerdote Eleazar, Finéias, vai e crava ali uma lança, matando os dois. E aquilo ali faz cessar a ira de Deus e cessar a praga, mas já tinha matado ali 24 mil dos israelitas. Então, de alguma forma, Balaão conseguiu prejudicá-los, lançando esse tropeço. E durante toda a Bíblia vai citar o Balaão como aquele, a sua doutrina, a doutrina de Balaão, ou aquele mercenário, ou em outros textos bíblicos vão ter sempre essa lembrança de Balaão como este que lançava tropeço, e esse que foi movido à ganância, ao prêmio de Balaão, como diz lá em Judas. Como a gente sabe que foi Balaão que interviu nesse episódio de Números 25, a gente pode ler também lá em Números 31:16. Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor, no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Aqui já num episódio em que Israel vai guerrear ali contra os midianitas. Então a gente percebe claramente o registro bíblico de que Balaão estava por trás daquela investida, se aproveitando da carnalidade do povo. Concluindo, Balaão começou sua história como uma pessoa que ouvia Deus, mas se tornou depois um mercenário. A tentação de fazer a nossa própria vontade sempre terá o seu preço. Balaão poderia ter entrado para a história como um personagem que aprendeu a ser fiel a Deus, mas passou a ser conhecido como um vidente maligno, cujo conselho matou a ele e a outros milhares de pessoas. Nessa ocasião, em Números 31, ele vai ser morto, conforme Josué relata ali na conquista ali sobre os midianitas. Então a gente percebe que hoje também existe aqueles que ainda seguem a doutrina de Balaão, buscando dizer ser profeta, que ouve a voz de Deus, mas buscando dinheiro. Às vezes vai pregar numa igreja e vai com profecias prontas, só misericórdia do Senhor. Mas a Bíblia diz: Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso você fará. Então, cuidado. É um perigo brincar com Deus, achar que Deus não está vendo e que Deus não está no controle de tudo. E Deus é fogo consumidor. Louvado seja o Senhor. Próxima lição: olhando para a direção errada. Então vamos falar sobre o rei Davi. Uma situação terrível que aconteceu na vida de um homem que era segundo o coração de Deus. Amém? Que Deus nos ajude, nos guarde, nos fortaleça para resistirmos a toda a investida do diabo, a toda a tentação, em nome de Jesus. Deus Santo, Deus Poderoso, continua nos guardando, livrando do mal, Pai. Abençoa cada jovem, guardando sua mente e seu coração, Pai, livrando de todo o mal. Deus, que, Pai, essa mocidade seja um povo forte, revestido de poder. Deus poderoso e santo, continua visitando a escola dominical, as classes, os professores, pastores, todos aqueles que compõem, Pai, aleluia, Senhor Jesus, esse ministério tão maravilhoso. Nos ajuda, nos dê um domingo cheio da Tua presença e do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e para todo sempre. Amém.